Certa vez eu estava conversando com um rapaz na sala da minha casa. Eu encontrava com ele praticamente assim todas as semanas que tinha uma reunião na minha casa. E aí a gente estava esperando o restante das pessoas chegarem. E eu comecei a conversar com ele e ele reclamava comigo que ele não conseguia uma promoção no trabalho. E eu estava conversando com uma pessoa que era fluente em alemão, fluente em inglês, mestrado na Alemanha e não conseguia aquela promoção. Ele atribuía talvez um propósito de Deus de retardar aquela promoção, ele não estava preparado. Não sei, ele ficava pensando, pediu para a gente orar a Deus para poder Deus abençoar e conseguir, para que ele pudesse conseguir aquela promoção. Mas tem um detalhe, ele tinha toda essa qualificação, mas barba por fazer, sempre era assim, cabelo sem corte, bermuda, aquelas bermudas assim que precisava pelo menos de passar o ferro, tênis, precisava de limpar um pouquinho o tênis. Isso tudo não tirava a pessoa capaz que ele é, mas como que ele era visto nessa empresa? Como que as pessoas enxergavam esse rapaz? Será que era só uma questão de oração, uma questão de Deus abençoar para que ele fosse promovido? Será que era isso? Ou será que tinha algo mais? Nessa ocasião, eu ainda não tinha estudado sobre consultoria de imagem. O tempo passou e marcou tanto a minha vida que eu lembrei dessa história. Será por que ele não recebia promoção? Hoje em dia eu sei. Depois a gente parou de encontrar, eu não sei se ele foi promovido ou se não foi, mas era triste para ele essa situação. Por quê? Porque imagem é mensagem, é um posicionamento. E eu quero conversar com vocês hoje justamente sobre isso. Você já se perguntou o que as pessoas acham e pensam a seu respeito? É muito interessante quando a gente trabalha com consultoria de imagem, que as pessoas ficam sabendo e sempre elas querem conversar a respeito do assunto, querem saber. E às vezes as coisas acontecem com a gente sem a gente esperar. Hoje mesmo eu estava no avião, entrei e a aeromoça olhou para mim, uma moça bem jovem, olhou para mim e deu um sorriso. Eu agradeci, conversei, cumprimentei. E depois, quando ela passou perto do meu assento para poder me servir uma água, eu gostei demais desse terno do senhor, gostei demais da cor. Olha, muito obrigado. Agradeci, conversei um pouquinho com ela, gostaria de ter conversado mais. Mas essas coisas vão acontecendo porque, quando ela me olhou, ela começou a criar uma imagem ao meu respeito. E nós sempre fazemos assim. O que te faz, né, o que faz as pessoas me verem da maneira que eles me verem, o que fez essa moça prestar atenção em mim e em relação a você, como que as pessoas te veem? Por que elas te veem da maneira que veem? Isso a gente tem que pensar um pouco a respeito disso. Bom, meu nome é Davi Aurélio, eu sou estrategista de imagem e hoje eu quero mostrar para vocês a importância da sua imagem, como que a sua comunicação e o modo como você se posiciona pode transformar o mundo que você enxerga e como você se enxerga também. Consultoria de imagem, você trabalhar com estratégia de imagem, é exatamente isso. Tem a maneira que você se vê e tem a maneira que as pessoas te veem. Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. A nossa imagem ela é composta por vários elementos. A moça no avião prestou atenção na minha roupa. Se eu conversasse um pouco mais com ela, ela iria prestar atenção na minha voz, ela iria prestar atenção no meu conhecimento. Esse cara tem um bom repertório? O que ele faz na vida? Por que ele está tão bem vestido assim? O que levou ele a se vestir bem? Tudo isso vai fazendo uma composição da minha imagem, do meu posicionamento. Então, quando alguém te olha, é percebido um conjunto de informações. A nossa postura, a roupa, a forma como falamos, andamos, e voltando ali que eu grifei o tom da voz. Essas histórias que eu conto, gente, não é tirada da minha cabeça, não. São histórias realmente que eu vivi. Uns anos atrás, eu fui fazer uma especialização em marketing na Fundação Dom Cabral.
excelente escola, gostei, aprendi muito, abriu minha mente para muitas coisas. Logicamente, diversas disciplinas, diversos professores. Toda sexta-feira trocava o professor. Gente, um dia entrou uma professora bonita, bonita mulher, alta, um cabelo preto, muito bem vestida. Ela pegou o material dela, colocou ali sobre a mesa, preparou algumas coisas, olhou, né, para a turma, era uma turma cheia. Boa noite. Opa, não tinha uma congruência com a voz e a maneira que ela estava vestida e a beleza dela. Eu achei aquilo interessante, falei: "Gente, que coisa, ela é bonita, mas não tá, a voz não tá, congruente com essa beleza". Ela deu a disciplina dela, foi muito bom, aprendi muito, mas eu nunca me esqueci, passaram os anos, eu nunca me esqueci dessa professora. Muito bonita, porém com uma voz que não tinha congruência com essa beleza dela. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre essa professora. A importância da sua imagem. Olha bem, vocês perceberam que é a mesma pessoa que está nessa imagem? Vocês estão percebendo? Olha ali, a mesma pessoa. A sua imagem, antes de você abrir a boca, né, ela já fala por você. E você nunca terá uma chance de causar uma boa primeira impressão. A impressão que eu estou causando em vocês agora, que vocês estão me vendo pela primeira vez, ela é única. Se vocês não gostarem de mim, então acabou, não tem jeito? Não tem, se vocês tiverem a oportunidade de conversar comigo e eu tentar mudar. Mas se vocês não tiverem condição, como conversar comigo, o que vai prevalecer é essa primeira impressão. Essa foto aí é do meu amigo Franklin Andrade. Ele é médico, cirurgião vascular, professor de faculdade federal. Ele é paraibano. Ele toca guitarra muito bem, ele toca piano muito bem. Ele fazia parte de uma banda que é cover do U2 lá na cidade dele. Hoje em dia não faz mais não. Mas aquele ali é o primeiro Franklin e o segundo Franklin. Esse primeiro Franklin, ele não é uma pessoa inteligente? Claro que é inteligente. Ele não sabia tocar guitarra? Tocava muito bem. Ele sabia conversar? Sim. Ele é uma pessoa muito culta, ele tem um repertório muito vasto, a gente consegue conversar com ele sobre vários assuntos, mas está ali. Se fosse para você escolher um médico, qual que você escolheria, o primeiro ou o segundo? Se fosse para vocês apostarem em um homem bem-sucedido, quem que vocês apostariam, no primeiro Franklin ou no segundo Franklin? É a mesma pessoa, inteligente do mesmo jeito, a mesma criação. Mas olha ali a diferença entre um Franklin e a diferença entre outro Franklin. Nós, seres humanos, somos seres visuais e as pessoas nos julgam sim pela nossa aparência. Não tem como fugir disso. Algumas pessoas se preocupam mais com a sua vestimenta, outras se preocupam menos, mas o tempo todo nós vamos julgar. Sabe por que nós julgamos? É por uma questão de sobrevivência. Imagina você chegando aqui à noite, um pouco mais escuro já está, né? Mas com poucas pessoas passando pela rua, e vem na sua direção uma pessoa com uma roupa, com um capuz, andando dessa forma, e você olha para a pessoa e a pessoa vem na sua direção, você começa a observar, aquilo causa medo, causa uma preocupação. Por quê? É uma questão de sobrevivência, por isso que você julga as pessoas. E você quer saber quem que é aquela pessoa, por que ele está com aquela roupa. Aí você passa por ela, aí você pode até esbarrar, a pessoa te cumprimenta, e você vê que é um adolescente, uma pessoa magrinha, que não quer te fazer mal, mas naquele tempo que você passou por ela, antes de você chegar nela, você julgou. Por quê? Para você se preservar. Eu vou mudar de passeio, eu preciso de pedir ajuda, eu vou correr, o tempo todo você faz essa análise, você faz sim esse julgamento. O nosso subconsciente está condicionado a identificar certos padrões de vestimentas e de cores. Talvez por que a atendente do avião, a aeromoça, por que será que ela conversou comigo? Não é muito comum os homens usarem um terno da cor do meu. No meio da consultoria eu vejo muitos usando, mas não é muito comum. Ela gostou, ela achou interessante, eu chamei a atenção por causa disso. Vamos pensar um pouquinho, gente, o que é imagem pessoal? É a concepção de como as pessoas te enxergam. Preste atenção nisso, porque isso pode transformar
um pouco a sua vida, a maneira de vocês enxergarem essa questão de imagem pessoal e de posicionamento. Então, nós temos a imagem pessoal e nós temos a autoimagem. A autoimagem é a maneira que eu me enxergo. É aquela forma de que de manhã, quando eu estou me preparando para poder sair, chego do treino, tomo banho, vou pentear o cabelo, visto uma roupa, chego no espelho. É, gostei desse visual, eu vou sair. Mas será que essa imagem que eu estou vendo é a mesma imagem que o Felipe está vendo, que vocês estão vendo? O que é o ideal? É ter uma congruência na imagem. A maneira que você se apresenta é a maneira que as pessoas te veem. Quando tem essa congruência, fica mais autêntico, você consegue ter o melhor posicionamento. Minha mãe tem uma amiga que minha mãe brinca assim, ela é muito sem noção. Vocês conhecem essa expressão aqui em São Paulo, sem noção? Pois é, ela é muito sem noção. Meu filho, eu fico preocupado com as roupas que ela usa. Ela tem mais de 70 anos. Agora ela resolveu fazer tatuagem com mais de 70 anos. Minha mãe, que é uma pessoa muito conservadora, ela fica observando. Na verdade, gente, não é amiga não, é minha tia, tá? Aí ela fica preocupada com a irmã dela. Como que as pessoas te enxergam? Será que essa amiga da minha mãe, que é a minha tia, né? Será que ela tem essa percepção que a minha mãe tem? Porque a minha mãe está vendo uma imagem dela e ela tem uma autoimagem. Ela é uma pessoa super divertida. Chegar aqui, ela conversa com todo mundo gosta dela. Só que minha mãe é uma pessoa muito conservadora, ela não entende o porquê que ela usa aquele tipo de roupa. A imagem que a minha mãe tem dela não está congruente com a imagem que ela tem dela. Para um bom posicionamento, volto a dizer, é muito importante que tenha uma congruência. Pergunto para vocês, qual que é a profissão dessas pessoas? O primeiro ali todo mundo já sabe, porque é meu amigo. Se bem que nessa foto ele está muito mais para um consultor de imagem, né, que ele é consultor de imagem também, do que para um médico. E ele trabalha dessa forma, sempre de terno, muito bem apresentável, gravata, claro que ele coloca o jaleco, ele é assim, o Franklin. E aquela outra moça ali, qual que é a profissão dessa moça? Vocês estão pensando na profissão dela. Eu também fico pensando, porque eu não conheço, eu não faço a mínima ideia, mas eu fico imaginando o que ela possa ser. Uma executiva, uma médica, uma dentista, uma empresária de sucesso. Qual a profissão dessas outras duas moças? Pelo fato daquela ali estar meditando, será que ela trabalha com yoga, com meditação? Ou será que ela só está meditando? Ou será que ela só está vendo aquela paisagem bonita? Por que eu estou mostrando isso? Por causa do nosso julgamento, por causa do nosso posicionamento. Essa mulher, ela é muito bonita. A Gal Gadot é uma atriz, né, israelense. Ela está vestida aí de Mulher Maravilha. O que ela demonstra? Muito poder, muita força, embora não deixe de ser extremamente feminina. Roupa, sapato, acessório, cabelo, maquiagem, tudo isso transmite uma mensagem para a gente. Se ela tirar aqueles acessórios de Mulher Maravilha, ela fica mais parecida com a gente. Ali ela é uma heroína, ali ela tem força, ali ela está preparada para guerra. Se eu estivesse no lugar e realmente existisse a Mulher Maravilha, eu gostaria de estar do lado dela. Eu não gostaria de ir contra ela, porque ela demonstra ter muita força. Por quê? Por causa dos acessórios. Elementos como design, cor, linhas, forma, textura, tudo isso a gente transmite uma mensagem. É claro que às vezes a gente não consegue perceber e dizer isso e decifrar isso, mas a nossa mente ela consegue sim entender. Não se trata de ser superior, né? O que o Davi está falando aí somente de roupa, de estar bem vestido? Não é uma questão de estar, de ser superior, querer ser o melhor. Não é uma questão disso, mas é uma questão de posicionamento. Eu estava na casa de um cliente. Quando eu cheguei, bati campainha, uma casa muito bonita, entrei pela garagem, bons carros. Quando eu cheguei na sala, a esposa dele estava preparando um café para mim. Sentei à mesa, comecei a tomar o café. O telefone dele tocou. Pediu licença, foi atender o telefone e eu fiquei conversando com a esposa dele.
Ela me contou uma história muito interessante. Quando eles estavam terminando de reformar a casa, a campainha tocou, ela foi até o portão, abriu a porta, era o carteiro. Pediu para ela assinar um documento, entregou um pacote e disse a seguinte, e disse a seguinte frase: por favor, entregue isso para o seu patrão. Ela me falou aquilo com um pesar, com uma tristeza. Eu acho que você deveria pensar em fazer uma consultoria de imagem também. Porque o consultor de imagem tem que conversar essas coisas, né? A gente é evasivo, a gente vai no guarda-roupa da pessoa, a gente conversa sobre essas coisas. Indiquei para ela uma profissional, uma amiga minha que inclusive hoje mora aqui em São Paulo. Não sei se fez consultoria com ela, se não fez. Alguns meses depois eu estava num evento como esse. Encontrei com ela e com o marido. Outra maneira, eu enxerguei uma outra pessoa, feliz, sorridente, veio, me abraçou, conversei com ela, conversei com o marido dela, que foi meu cliente. Ou seja, ela teve uma transformação. Agora, vocês já imaginaram a tristeza dela quando o carteiro falou com ela: entrega isso para o seu patrão? Ela ficou muito triste. É claro que tem alguns casos assim extremos, né? Acredito que ela devia estar fazendo alguma limpeza, alguma faxina ali na casa, mas ela falou isso com muita tristeza. Pessoal, isso aí, olha, não é história que eu inventei. Vestir-se bem pode influenciar positivamente no seu rendimento profissional. Aí eu já não estou mais falando da maneira como as pessoas te veem, mas a maneira que você se vê. Se a gente voltar naquela imagem da Mulher Maravilha, ela deve se sentir muito empoderada quando ela veste aquela roupa de Mulher Maravilha. Da mesma forma, qualquer super-herói, quando está vestido, você já vira a posição de super-herói, né? É sempre assim, mostrando muito poder, mostrando muito conhecimento, mostrando imbatível, que pode fazer tudo. A roupa tem esse poder também de nos colocar nessa posição e influencia no nosso trabalho. A gente passa a ser mais respeitado? Às vezes, sim. As pessoas nos veem diferente? Sim, a tendência é essa. Mais uma vez, a foto do meu amigo aí para vocês verem, né? Essa frase aí é dele: vestir-se bem é muito simples, mas não é fácil. Ali do lado está o Davi. Essa imagem do lado de cá, essa segunda imagem, eu era pelo menos uns 25 anos mais novo do que a primeira. Vocês viram ali que eu passei por um implante de cabelo, que foi algo fantástico que eu fiz. Gostei muito, incentivo as pessoas a fazerem também. Mas olha bem como que é diferente a minha imagem, embora esteja mais velho, mas olha como que transforma, como que mudou. E realmente, assim, quando eu comecei a estudar sobre consultoria, foi uma época que eu resolvi fazer o implante capilar e foi algo muito legal que eu fiz. O mundo não precisa de cópias, precisa de pessoas que tenham coragem de se vestir de si mesmas. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa fica pensando no que os outros vão pensar a respeito. Se eu me vestir dessa forma, se eu resolver cuidar mais de mim, uma mulher que resolve mudar o cabelo, sempre tem isso, né? O que que as pessoas vão pensar a meu respeito? Gente, eu sou muito elogiado, mas eu sou muito criticado também. Sabe aqueles amigos? Para que que esse cara se veste assim? Não precisa. Para que que ele tem tantos pares de sapato? Por que que ele se preocupa com essas coisas? Essas coisas são futilidades. Depende, pode ser, como pode não ser futilidade. Depende da maneira que você da maneira que você se vê. Porque normalmente a pessoa que gosta de se cuidar, ela tem uma tendência, existe uma tendência a pessoa gostar mais de si mesma, dela se sentir bem, dela gostar de ver aquele resultado. E eu ajudo as pessoas justamente a encontrar o seu estilo, porque às vezes tem homens aqui que não vão gostar de um terno verde, mas vai gostar de um terno cinza, de um terno azul marinho. Pode não gostar do sapato marrom, mas vai gostar de um sapato preto, de outra cor. E a gente vai trabalhando para poder ajudar essas pessoas. O importante é que a pessoa se sinta bem. Se você quer ser como uma marca, se você quer se ver como uma marca de sucesso, deve ter confiança e se afastar do que não ressoa como você. Às vezes a gente precisa de se afastar de pessoas. É assim mesmo. Eu convivo, desde quando eu comecei a me conhecer mais,
Eu convivo com as mesmas pessoas? Não, muda, a cabeça muda. Você quer você tem outros objetivos e você precisa de ter pessoas com objetivos iguais perto de você. Isso é muito importante também. Lembre-se, sua imagem fala antes mesmo que você diga uma palavra. E o seu posicionamento é que sustenta essa autoridade. Antes mesmo de você falar, sim. Eu falei alguma coisa para aquela aeromoça sorrir para mim, depois vir conversar comigo? Não. Primeiro ela me viu, depois a gente conversou, depois nós conversamos um pouco. Então é assim. Veja bem esse rapaz, vocês estão prestando atenção que é o mesmo. Quem que passa mais autoridade? Quem que parece ser mais bem-sucedido? Vamos pensar um pouquinho mais. Quem que parece ser um empresário bem-sucedido? Quem que parece ter mais dinheiro? O primeiro ou o segundo? Embora é o mesmo, é a mesma pessoa. Saia daqui hoje com uma decisão, que a sua imagem seja reflexo da sua essência. Eu não quero que vocês se vistam de qualquer forma. Eu não quero que vocês gostem daquilo que eu gosto. Eu acho interessante é que você goste, que você procure, que você se posicione dentro da sua essência, a sua maneira de pensar. Hoje no avião também eu vi que a menina estava lendo um livro que eu já li. E como eu tenho aquele leitor, o Kindle, eu na mesma hora eu procurei o livro Essencialismo e mostrei para ela. Olha aqui, nós temos o mesmo gosto. Ela gostou, riu, brincou. Essa é uma versão nova do Davi. Alguns anos atrás eu não fazia isso não, sabe, Felipe? Mas eu não perco a oportunidade de conversar com a pessoa, de trocar uma ideia ali, porque nesse momento a gente aprende muito, a gente conhece outras pessoas, a gente passa a entender as pessoas, porque eu sempre fui muito. Eu não sou tímido, mas o meu temperamento é de uma pessoa mais calada, mais quieta, mais circunspecta, um pouco mais melancólico, mas eu consegui transformar muito isso. E o meu trabalho como consultor de imagem, quando eu comecei a estudar sobre consultoria de imagem, o posicionamento que eu busquei ter, a imagem que eu procurei ter, eu vi que eu procurei conquistar essa imagem, eu vi que eu precisava de transformar também essa minha maneira de ser, de conversar mais, de sorrir mais, de procurar ser mais amigo das pessoas. Posicionar-se é mais do que se destacar, é ser lembrado pela razão certa. Eu quero ser lembrado nessa noite pela razão certa. Eu quero que você se lembre de mim como uma pessoa que trouxe algo, que agregou algo, que não conversou somente sobre futilidades. Não é esse o meu objetivo. E a gente trabalha muito isso na consultoria de imagem também. A gente procura levar a pessoa a se conhecer, a pensar, a raciocinar, a se amar. Isso tudo é muito importante. Imagina o meu cliente, ele fazendo consultoria de imagem, se ele não tivesse levado a esposa a fazer também. Como que ia ser? Ele iria ficar todo bonito, elegante, apresentável. E a mulher dele? Não podia ser assim, não é verdade? A razão certa. Qual que é a marca que você quer deixar no mundo? Eu sempre me faço essa pergunta, sempre me faço. Eu quero deixar uma marca das pessoas, quando lembrarem de mim, lembrarem coisas boas, que eu pude ajudar, que eu pude construir algo relevante na vida dessas pessoas. Quando a imagem e posicionamento se alinham, você não precisa correr atrás, você passa a atrair. Gente, são muitas as minhas experiências, então permitam-me que eu vou contar mais uma história muito interessante para vocês. Eu estava no ano passado em um evento em Campo Grande sobre networking. A empresa chama Know-How. E eu estava sentado na área VIP, então eu bem à frente assim. Aí vi vários palestrantes interessantes, o Pablo Marçal estava lá e tantos outros. E eu gostei muito da palestra de um jogador de futebol. O jogador de futebol no Brasil é celebridade, não é verdade? E eu fiquei pensando comigo, embora eu não goste de futebol, eu sou apaixonado com Fórmula 1, mas eu fiquei pensando comigo mesmo. Como que seria interessante eu conversar com esse rapaz? Quantas coisas interessantes ele tem para poder me ensinar? Mas não tem como, um evento desse, 2.000 e tantas pessoas, como que eu vou me aproximar dele? Não tem como, não tem jeito. No intervalo, as pessoas que estavam na área VIP tinham acesso
a um café, a um lanche. Aí fui eu para a área VIP. Quando eu olhei nessa direção, estava esse atleta de alta performance saindo. Uma amiga minha, chamada Juliana, Davi, corre lá e tira uma foto com ele para colocar no seu Instagram. Eu falei, eu vou, e eu quero mais, eu quero conversar com ele. Comecei a conversar com ele, perguntei para ele como que ele se sentia, 70, 80 mil pessoas no estádio vendo ele jogar. Como que foi defender aquele pênalti do goleiro de futebol, né? Vocês já viram. Defender aquele pênalti do Messi. Como que era jogar com o Cristiano Ronaldo. E fui perguntando para ele, e ele, com muita atenção, olhando assim nos meus olhos, sabe? Conversando comigo com muita atenção. Eu não percebi. Fiquei cerca de 15 a 20 minutos com ele. Vocês já imaginaram uma pessoa relevante, uma celebridade, dedicar 15 a 20 minutos do tempo dela comigo? Por que ela fez isso? Pessoal, a hora que eu olhei, eu virei, tinha várias pessoas querendo tirar uma foto com ele e me pediram permissão. Eu posso tirar uma foto com ele? Fiquei sem entender. Depois, conversando com o Felipe, não esse Felipe aqui, mas o Felipe que é o dono da Know-how, sabe o que ele me diz, Felipe? Davi, é muito simples. Você se veste muito bem. É um diferencial. Por que que o Diego Alves conversou com você esse tempo todo? Porque ele te olhou, esse cara é um cara importante, vou dar uma atenção para ele. Ah, ele planejou isso? Não acredito que ele planejou, mas o subconsciente disse para ele isso. Converse com esse homem. Conversou comigo. Por que que as outras pessoas não se aproximaram? Porque ele estava conversando, Diego Alves estava conversando com uma pessoa importante. Eu não posso atrapalhar o colóquio deles ali, eu não posso atrapalhar aquela conversa. Então eles me respeitaram e pediram permissão depois para conversar com eles. Foi uma experiência assim muito legal que eu tive. E o próprio Felipe, quando ele esteve em Belo Horizonte, foi quando eu o conheci, eu também consegui me aproximar dele, ele é uma pessoa super ocupada. Imagina, esses dias, o Felipe, aí, esse Felipe aqui promovendo o evento, é difícil, como é que ele dá atenção? Ele precisa de olhar tantas coisas, imagina. Então era a mesma coisa do outro Felipe, mas eu consegui uma reunião com ele também, justamente por quê? Por causa da minha maneira de vestir. É claro, gente, que não adianta somente se vestir bem e não ter um bom repertório, né? Tudo faz parte, a pessoa tem que estudar, tem que se preparar, são várias questões. Por que algumas pessoas conseguem entrar em uma sala e captar a atenção de todos? Já viram aquela pessoa que entra e capta a atenção de todos? Isso é impressionante, né? Porque elas transmitem uma imagem que as distingue das demais pessoas. Isso aí é fato. Hoje você entendeu que a imagem não é só estética. E é isso que eu quero que você entenda. Comprar uma roupa nova, um sapato novo, um relógio novo. Eu sou apaixonado com relógio, gente, tudo é muito legal. Mas é muito melhor quando a pessoa conversa com você e você tem algo a transmitir, algo a ensinar. Isso aí tudo é muito melhor. Se puder juntar isso tudo, fica uma receita matadora, não é verdade? Você está se vestindo, se posicionando, se expressando com uma pessoa que você nasceu para ser? Você está se posicionando assim? Pessoal, sabe aquela moça, aquela professora que eu falei para vocês no início hoje da minha palestra, da voz feia? Um ano depois, eu fui na Fundação Dom Cabral para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso. Estava sentado, assim como vocês, e os professores que iam fazer, que ia examinar, né, que iam compor a banca ali de examinar o meu trabalho, eles chegaram, sentaram, e a última que chegou foi a professora que tinha a voz feia. Do mesmo jeito, ela sentou, colocou o material, a bolsa em cima da mesa. O que veio na minha mente? Ah, olha aquela professora que é muito bonita, mas a voz dela não tem uma congruência com a beleza dela. Ela que ia presidir a mesa, né? Ela queria presidir os trabalhos ali, né? Queria administrar a banca examinadora. Aí ela levantou, boa noite. A voz dela não era assim. Gente, uma voz linda, maravilhosa. Eu não perguntei para ela, mas com certeza ela foi no fonoaudiólogo, mudou. Ela passou a ser uma mulher muito mais bonita. Por quê? Ela conseguiu uma
congruência na imagem, no posicionamento dela. Ela não iria. Durante esse tempo que eu não encontrei com ela, que eu não a vi mais, né, porque eu deixei a escola, fui fazer outras coisas, depois eu só voltei para apresentar o meu trabalho, não ficou uma imagem ruim, claro que não, mas ficou a imagem de uma mulher que era muito bonita, com uma voz muito feia. Hoje em dia é diferente. Ela é uma mulher bonita, com uma voz muito bonita, e eu tenho certeza que isso aí contribuiu muito para o trabalho dela como professora e como palestrante. Se você saísse hoje por aquela porta, com a sua imagem sendo o seu cartão de visita, qual é a imagem que você quer deixar? Qual que é a imagem? Em relação ao seu conhecimento, em relação à maneira que você trata as pessoas, em relação à maneira que as pessoas te veem. Qual que é a imagem que você deseja deixar? Muito obrigado. Muito obrigado ao Felipe. Pessoal, eu acho que a partir de agora muita coisa interessante vai acontecer nesse local. Eu tenho certeza disso. E esse é o primeiro evento. Daqui a algum tempo, pouco tempo, eu vou estar palestrando para 500, para 600, para 1.000 pessoas, para 2.000 pessoas, que eu tenho certeza que é só o início do método propulsão. Vai crescer muito mais, eu tenho certeza disso, e vocês estão hoje tendo a oportunidade de ir no primeiro. Daqui a um tempo vocês vão ver esse evento enorme e vocês vão poder falar que participou do primeiro. Muito obrigado.